Abra suas Bíblias, 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 18. 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 18. Diz as Sagradas Escrituras assim, amados. Acharam aí? Leve também estes 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos. Tragam-me alguma garantia de que estão bem. Repita comigo assim: traga-me alguma garantia de que estão bem. Traga-me alguma garantia de que estão bem. Feche os seus olhos. Jesus Cristo, nós queremos essa noite te ouvir falar. Nós queremos, Senhor, que o Senhor fale conosco. Nós queremos sair daqui abençoados, Senhor. Por isso, usa-me, Senhor, uma vez mais, por favor. Senhor Jesus, usa a minha vida, Senhor, os meus lábios, Senhor. Que eu venha diminuir e que o teu bom e precioso nome venha crescer a cada dia. Que a tua glória, a tua unção, o teu poder seja sobre cada um de nós, Senhor. Que ninguém saia daqui, Senhor, sem a sua porção especial, sem o seu alimento, sem a sua graça, Senhor, sem a sua paz. E que nós possamos aprender mais e mais e mais de ti. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Sentem-se, amados, fiquem à vontade. Você que pode sentar-se. Tem algumas cadeiras por aí ainda. Deus os abençoe ricamente. Em busca de uma boa notícia é o título da mensagem que eu quero, nessa noite, pela misericórdia do Senhor, transmitir a vocês. Eu louvo ao Senhor, porque o Senhor sempre tem boas notícias para nós. Amém? E não importa o quanto você esteja triste ou preocupado, o Senhor sempre tem boas notícias. Essa tarde eu estava no Twitter, eu estava conversando e eu estava conversando um pouquinho, mandando alguns, não sei como chama aquilo lá, escrevendo lá algumas coisas, e estava tweetando isso. É o novo verbo, eu tweeto, tu tweetas, ele tweeta. Bom, e aí eu estava conversando com o PG e justamente estava falando sobre essa música e eu preparando a mensagem, eu estava falando com ele assim: como alguém pode louvar na tempestade? Já parou para pensar nisso? Quem tem medo de chuva aqui sabe o que é isso terrível, né? Vento, tempestade, né? Telhas voando, sofrimento, água enchendo as ruas. Como alguém pode louvar na tempestade? Mas se você aprender a louvar na tempestade, no dia de hoje vai ser muito fácil. Se você aprender a louvar no momento de dificuldade, vai ser muito fácil você louvar a Deus. Assim estava Davi. 8 irmãos, tinha a família de Jessé. 3 deles estavam no campo de batalha. Davi não tinha idade do exército ainda. Ainda não estava pronto para o serviço militar. O máximo que ele servia era para cuidar de ovelhas. É engraçado como Deus sempre buscou a Davi quando ele cuidava de ovelhas. Quando foi para ungí-lo a rei, quando Samuel foi ungí-lo a rei, uns capítulos antes, ele estava lá cuidando das ovelhas. Passaram todos os irmãos que o seu pai achava mais especiais, tinham mais valores, e Davi estava lá, nem sabia que Samuel estava em casa. Quando mandou chamar o menino, aí ele foi ungido. E agora a mesma coisa, chega a convocação, Eliabe, Samá e também Abinadab vão para a guerra, mas Davi continua no seu posto, cuidando de ovelhas. Em um outro momento, o rei Saul, atormentado por demônios, Davi pega a sua harpa e toca para Saul. Quando expulsa os demônios através do louvor, que um dia nós podemos falar sobre isso aqui, ele volta novamente para a sua antiga função e continua cuidando de ovelhas. Agora o seu pai, com o coração aflito, Jessé, aflito que estava, ele fala: meu filho, vai até onde estão os seus irmãos, no campo de batalha, ali na divisa entre Socó e Azeca, mais ou menos 23 quilômetros de caminhada. Leva esses 10 queijos, leva esse alimento, e quando você encontrar, não me volte aqui sem uma garantia de que eles estão bem. Me traga uma garantia. Agora, que tipo de
garantia você recolheria ou você pediria para um adolescente na sua casa? Que tipo de garantia você pediria para os seus filhos hoje, mães, caminhassem 23 quilômetros? Ou melhor dizendo, qual a mãe hoje deixaria o filho caminhar uns 23 quilômetros? Mas vai e volte e me traga a garantia de que todos estão bem. Eles estão em guerra. Eles estão lutando. Me traga garantias. E sai Davi, cantando a sua canção, com o seu cajado, talvez na mão, talvez com alguns apetrechos. Certeza que ele tinha uma funda. E caminhando e olhando e talvez chutando uma pedra e brincando e cantando. Né? Pegando flores e aquela situação toda. Quando ele chega no fronte, vem o gigante. 2,90 metros de altura, quase 3 metros. Um homem forte. A sua lança, a sua roupa pesava aproximadamente 54 quilos. A ponta da lança, mais de 7 quilos pesava. Ali estava um gigante afrontando Israel. E quando o gigante se apresentava, os soldados que estavam preparados para a batalha fugiam. Escondiam-se em cavernas, escondiam-se em vales, em buracos ali, porque eles estavam com medo. E aquele menino que tinha a obrigação de trazer boa notícia, já não tinha boa notícia. Quando eu contar isso para o pai Jessé, ele vai ficar doido. Olha, tem um gigante lá que está querendo matar todo mundo. Não tem boa notícia. Amém? Não há boas notícias. Quando nós estamos diante dos nossos problemas, irmãos, não há boas notícias. Porque nós temos um probleminha como cristãos. Nós esquecemos daquilo que o Senhor já fez em nossas vidas. Rapidamente, diante dos problemas, nós esquecemos do que o Senhor é capaz. E nós olhamos, agora estamos aqui sofrendo. Estamos aqui angustiados, estamos aqui com problemas. Estamos aqui escondidos na caverna. Assim estava o exército. Mas Davi, quando olha aquela situação, tem uma diferença muito grande de Davi para os demais. Davi era um vencedor nato. No próximo domingo, eu vou convidar você para estar aqui no culto. Eu vou falar sobre o discurso de um vitorioso. Nesse mesmo texto de 1 Samuel 17. O discurso de um vitorioso. Davi era um vencedor nato. E ele sabia que matar o gigante, ele matava de todo jeito. Na mente dele não vagava a ideia, mas e se ele for mais forte que eu? Não, ele sabia, eu mato esse gigante. Isso ele não tinha dúvida. Você tem dúvida da sua bênção, irmão? Talvez seja por isso que você não recebeu ela ainda. E se você não tem dúvida, toma posse dela hoje. Amém? Ele não tinha dúvida. Então ele chega em alguém e fala, o que eu ganho se eu matar esse gigante? Não é isso? Ele não fica discutindo, não, mas será que ele é forte? Você viu alguma coisa? Não. E ele chega e pergunta para um, tudo bem. E aí, o que eu ganho se eu matar o gigante? Olha, eu tenho certeza, hoje esse gigante morre, mas o que eu vou ganhar com isso? Aquele menino que estava encarregado em trazer boas notícias para o pai, agora ele entra em um pleito com os próprios irmãos. Era desacreditado pela própria família. Veja o que Eliabe fala para ele assim, olha, bem sei que o seu coração é presunçoso e é mau. Ele que estava encarregado de levar boas notícias, como está Samá, como está Eliabe, obrigado, como está Abinadab, ele que era encarregado, é isso. Ele ouve do irmão falando assim, olha, o seu coração é presunçoso, você é mau, você abandonou as ovelhas do papai lá no deserto e agora está aqui querendo arrumar confusão. Mas ele sabia, eu nasci para vencer. Davi sabia, ele não tinha dúvidas, esse gigante não será o meu problema. Você sabe, irmãos, muitas das vezes porque nós deixamos de louvar a Deus, porque nós olhamos o problema, que não há muitas vezes solução, e nós pegamos como se fosse o nosso problema de tal forma, que nós não podemos mais glorificar a Deus. Davi sabia, esse gigante não será o meu problema, eu passo por cima dele. Ele não é mais forte do que um leão, ele não é mais forte do que um urso, eu passo por ele. O meu currículo diz que eu sou vitorioso. Davi sabia disso. Davi lembrava-se quando Samuel ungiu e ele falou assim, eu recebi a unção de rei, eu sou um rei. Você tem recebido a unção de rei e de sacerdote, irmãos, não andem de cabeça baixa, não se incline para os problemas, mas viva o melhor de Deus nessa terra. Adore ao Senhor como se fosse o seu último culto, glorifique ao Senhor como se você não tivesse mais nada que fazer e vença os gigantes. Só assim nós poderemos sair daqui hoje
com uma certeza de que fizemos o nosso melhor para o Senhor. Assim estava ele. E ele pergunta, o que eu ganho com isso? O que eu ganho? E olha de um lado e olha do outro. E pergunta para um e pergunta para outro. Quando Saul fala, manda chamar esse rapazinho que fala demais. Manda chamar ele fala muito, vem cá. E aí ele começa o discurso. E começa a falar o que acontece e o que não acontece. E Saul fala, tá bom, já entendi a sua história, mas contra esse gigante você não pode pelejar. Em outro momento, eu te convido para a batalha. Em outro momento você vai ser um general. Em outro momento você será um capitão. Em outro momento você estará na batalha. Mas agora não, agora você é muito novo. Agora você não tem capacidade, você não tem perícia, você não tem técnica. E Davi fala assim, não, mas eu tenho um Deus que é poderoso. Quando as pessoas pensarem que você não tem técnica, que você não tem capacidade, você é incapaz, lembre-se do Deus que você serve. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós podemos imaginar, do que aquilo que nós podemos sonhar. Exaltado é o nome do Senhor. Davi estava diante de uma situação muito delicada para os outros. Para os outros. Para ele nem tanto, mas para os outros. E nisso que estavam em conversa e estavam em discussão, logo Saul então não conseguiu convencer o menino e tirou a roupa dele, as vestes. E ao colocar naquele jovem, talvez Saul pensou assim, pelo menos se ele morrer, ele vai morrer com dignidade, com as roupas do rei. Mas você não foi chamado para morrer com dignidade, irmãos, não tem dignidade na morte. Não adianta pensar, ah não, ele morreu na batalha, não tem dignidade na morte, tem dignidade na vitória, por isso você precisa vencer a cada dia. Eu não estou aqui transmitindo uma mensagem de autoajuda, sai daqui e destrói todo mundo. Não, eu estou dizendo para você, você precisa saber a quem você serve. Não tem nenhuma dignidade na morte, você pode morrer em batalha. Os soldados aí da polícia militar, eles morrem em batalha e logo eles dão salva de tiros, honrando aquele morto. E colocam a bandeira do Brasil, a bandeira do estado de São Paulo sobre ele, mas essa dignidade é efêmera, porque não há dignidade na morte. Não há dignidade na morte. Agora há dignidade para os vencedores. Amém. E Davi pergunta, o que eu ganho com isso? Qual é a minha vantagem se eu vencer o gigante? Porque vencer ele eu venço. Amém? Você já se perguntou o que você ganha em adorar melhor ao Senhor? Porque adorar você pode adorar. Você já se perguntou assim, o que eu ganho em aplaudir ao Senhor com todas as minhas forças, até que minhas mãos fiquem vermelhas? Porque aplaudir você pode aplaudir. Você já se perguntou o que eu ganho em louvar ao Senhor com toda a minha voz? Não importa se segunda-feira eu estou rouco, ou estou passando mal, ou estou em frangalhos, não importa. O que eu ganho com isso? Porque louvar você pode louvar. Amém? E Davi vai e põe a roupa do rei. Só que era esquisito. Primeiro que Saul era grande. Davi era baixinho como eu. Aproximadamente 1,67 m. Acho que ele era maior que eu. Os homens mais altos de Israel batiam no ombro de Saul. Imagina o que era isso. E Davi, como eu. Não dava muito certo a roupa. Quando ele coloca a roupa, fica larga, fica folgada. E ajusta de um lado, e ele pega a lança, e ele não aguenta com a lança, é pesado. E ele não caminha, e ele não consegue andar, e ele se sente estranho. Afinal de contas, todo o preparo que ele tinha era cuidar de ovelhas, mas agora ele havia sido separado para ser o rei, e ele estava com as suas ovelhas desesperadas. Era isso que estava acontecendo. Davi olhou e viu as suas ovelhas todas desesperadas, porque havia alguém afrontando o povo de Israel, que ele agora havia sido consagrado a rei. Ele estava na esperança, em algum momento eu vou assumir o trono de Israel, e este é o momento de dizer para minhas ovelhas, não se preocupe, porque agora vocês têm um pastor de ovelhas de verdade. E o povo desesperado, quando Davi tira aquela roupa, parece que mais uma vez acaba a esperança para o povo. Pronto, agora ele vai desistir. Era o único que tinha para morrer logo de uma vez, e logo nós nos tornarmos escravos, e acabar esse problema. Pronto, agora desistiu. E Davi fala assim, olha, espera um pouquinho, eu já volto. Quando você não vê saída, irmãos, é hora de descer até o rio de Deus. Quando você não encontrar saída, é hora de descer até o rio de Deus. E Davi falou, espera um pouquinho. E ele desce até um riacho.
E ele começa a procurar pedras. E ele começa a colocar no seu alforje 5 pedras lisas. Aproximadamente meio quilo cada pedra. A velocidade que lançava um belemita, conseguia lançar uma pedra daquela, chegava até 160 km por hora. E ele pega as pedras, baixinho, franzino, magrelinho, né? Com 2,5 kg de pedra no bolso, para matar um gigante. Isso parece ser impossível. Acontece que as armas da nossa milícia não são carnais, irmãos. Talvez você se sinta fraco diante dos problemas, diante das dificuldades. Confie, o Senhor Jesus vai te dar a vitória. E ali estava ele, escolhendo pedras. E o povo lá, já preocupado. O que está acontecendo com esse menino? Sumiu o nosso libertador ou o nosso mártir. Acabou a esperança novamente para Israel. E logo aparece o gigante e começa a afrontar e o povo fugir novamente. E Davi pacientemente procurando 5 pedras para poder destruir o gigante. Pacientemente, porque as coisas com Deus, irmãos, tem que ter calma. Para mim que sou colérico, falar isso é uma coisa meio esquisita, mas a gente tem que ter calma. Tem que ter calma. Paciente. Espera no Senhor. Anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Imagina quem escreveu isso. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quantos estão clamando ao Senhor? Quantos têm clamado ao Senhor por uma solução e você parece que não vê essa solução? Espera no Senhor. Calma. O Senhor vai pelejar por você. Diga para o seu irmão assim: Deus pelejará por você. Oh, exaltado é o nome do Senhor. Davi volta com seu alforge, né, aquela sacolinha de couro pendurada do lado, assoviando uma canção. Eu acho que uma das canções que Davi mais assoviava, talvez deveria ser: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Talvez ele saiu cantando uma canção como essa. E quando ele se põe na linha de batalha, o gigante se põe, o povo de Israel volta e se preocupa. E Davi tranquilamente, o inimigo menosprezou a ele e falou assim: olha, eu sou por acaso algum cão para que você venha comigo com pau e pedra? O que você está pensando? Eu vou matar você, eu vou acabar com você. E amaldiçoou ele pelos deuses dele. Irmão, deixe que o mundo te amaldiçoe pelos deuses dele. Os deuses do mundo nada podem fazer diante do nosso Deus, único e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós somos o único povo que temos um Deus que tem nome e sobrenome. Amém? Único povo que pode se apegar na oração e falar: Senhor, eu clamo o teu nome, e ele nos ouve. E ali estava ele, e o homem amaldiçoando e falando, e ele falou assim: olha, você é muito forte, você é muito grande e poderoso, mas hoje eu acabo com a sua vida. Em outras palavras, foi isso que Davi falou. Você é muito bonzão, estou vendo, você tem um escudeiro na frente, a sua lança pesa 7 quilos. Olha, muito forte, mas hoje eu acabo com a sua vida. Sou eu quem acabo com você. E se prepara com a pedra e derruba o gigante. E ao matar o gigante, aquele menino que não tinha boas notícias para dar para o pai. Ele não tinha o que falar para o pai. O que eu vou contar para o meu pai? Olha, tem um gigantão lá que está querendo matar todo mundo. Pai, se prepara porque daqui a pouco nós vamos ser escravos. Os irmãos que falaram: você é presunçoso, você é mau, seu coração é ruim, você abandonou as ovelhas. Esse menino agora, ele corta a cabeça do gigante e pega nas mãos e fala assim: agora eu tenho uma boa notícia para dar para o meu pai. Eu livrei a Israel. Quando não há esperança, irmãos, vale a pena ainda confiar no Senhor. Quando já não sobrar esperança para você, continua confiando no Senhor. Deus te dará a vitória. Davi pega aquela cabeça de gigante e sai desfilando. Eu imagino quando Davi passou na frente de Samá, de Abinadab e de Eliabe. E falou: você falou que eu era mau, né? Aqui, ó. Mal ficou a cara do gigante com esse olho aberto feio. E começou a passar. E vai de um lado e vai para o outro. E quando Saul fala: manda chamar esse menino, ele é filho de quem? Eu não sei quem ele é filho. Manda chamar ele. E quando ele vai com o souvenir dele. Segurando. Imagina quantas pessoas falaram: dá essa cabeça para mim. Eu vou colocar na minha sala. Mas ele falava assim: não, eu preciso levar boas notícias para o meu pai. Essa aqui é a boa notícia: matei o gigante. Amém? Talvez você entrou aqui hoje sem ter boas notícias.
Mas em nome do Senhor Jesus eu te desafio a destruir o gigante e levar a boa notícia para casa hoje. De que o Senhor te fez um vencedor. De que o Senhor te fez uma vencedora. Te fez vitorioso. Boas notícias essa noite. O Senhor te garante a vitória. E ele sai. E quando ele se encontra com Saul. E logo de quem você é filho. E como essa situação já tem isenção nas terras do seu pai. Seu pai não paga imposto. Muito bem para ele. Eu tenho boas notícias também para ele. Olha, você vai casar com a minha filha. Muito bem, uma menina muito bonita. Tenho boas notícias depois para ela. Ela vai me xingar depois quando eu estiver dançando e cantando e adorando a Deus, mas eu prefiro adorar a Deus do que um bom casamento. Foi o que ele falou para Mical, não foi isso? Você está pelado, não sei o quê. Não, ele não estava nu. Ele só tinha tirado a roupa de rei e ele estava à vontade agora adorando o Senhor. Ele preferiu adorar a Deus. Por que, irmãos, em tão poucas coisas a gente deixa de adorar a Deus? É assim ou não é? Com todos nós. Tão pouco. É mesmo, estão falando de mim, eu preciso me ajeitar. Porque não podem falar de mim. Não, eu não posso adorar a Deus hoje, porque hoje eu tenho algo sobrenatural. Nunca mais na minha vida vai acontecer isso. Se eu for para a igreja hoje. E aí nós estamos simplesmente dando ouvido a Mical. Por que você não dá ouvido a Deus? Hoje o Senhor está buscando você para levar boas notícias para a sua casa. Hoje o Senhor te trouxe aqui para você levar boas notícias para a sua casa. Fala para o seu irmão assim: Deus te trouxe aqui para você levar boas notícias para a sua casa. Aonde a gente consegue boas notícias, irmãos? Na presença de Deus. Você não consegue boas notícias na sua casa. Você não consegue boas notícias em reuniões familiares, você não consegue boas notícias no seu trabalho, às vezes uma ou outra no trabalho, mas você não consegue boas notícias no seu trabalho. Você não consegue boas notícias simplesmente estando em roda de amigos. Pelo contrário, a palavra do Senhor fala para você fugir desse tipo de roda. Amém? Boas notícias você consegue na presença de Deus. Quando destrói o gigante, quando tira a cabeça do gigante, Davi tinha uma boa notícia agora. E o pai dele falou para ele assim: olha, traga-me alguma garantia de que estão bem. E aí, tem alguma garantia, meu filho? E aí, meu filho, como foi? Foi duro. Você nem imagina, meu pai. Era sangue para tudo quanto é lado, gente morrendo. Olha, quando Israel começou a perseguir os filisteus, a estrada, diz a palavra do Senhor assim, a estrada começou gente a ficar caindo, morta para tudo quanto é lado. Quer ver? Diz a palavra do Senhor aqui assim. Aleluia. Quando Saul viu, versículo 55, Davi avançando para enfrentar o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, quem é o pai daquele rapaz? Abner respondeu: juro por tua vida, ó rei, que não sei. E o rei ordenou-lhe: descubra quem é o pai dele. Logo que Davi voltou, depois de ter matado o filisteu, Abner... Não, é um pouquinho antes, me perdoe, irmãos. 52, obrigado. Então os homens de Israel e de Judá deram um grito de guerra e perseguiram os filisteus, é verdade, até a entrada de Gate, até as portas de Ecrom. Cadáveres de filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada de Saraim até Gate e Ecrom. Imagina essa história contada por um adolescente. Pai, você precisava ver. Mas era só gente morrendo, era aquela facada para tudo quanto é lado, era lança, era flecha, uma coisa horrível. Eu fui até na entrada da cidade e eu vi gente morrendo. Tá, meu filho, mas eu pedi, você tem alguma garantia? Pera, pai, eu já te conto da garantia. Mas eu voltei, o rei falou comigo. Ai, mentira. Imagina, pai, que ele me deu a roupa dele, o rei ficou sem roupa, e eu coloquei a roupa do rei. Meu filho, você tem garantia que seu irmão também... Tá, pai, eu já falo disso, mas o rei me deu a roupa. Mas eu não sei andar com aquilo lá, pai. Aquilo não dá certo, andar... pesado. Olha, eu saí de lá e eu nem fiquei perto do rei. Meu filho, eu preciso de garantias. Como estão seus irmãos? Você está falando que morreu gente. O que aconteceu? Pai, a garantia é essa aqui, ó. Tinha um gigante lá que estava perturbando. Olha a cabeça dele aqui, ó. Eu matei o gigante. E seus irmãos? Meus irmãos estavam correndo escondidos numa caverna, mas eu fui lá e eu matei o gigante. Menino, quantas vezes eu já te falei para você não falar essas coisas? Aí vem Samar, Eliabe, que era o velhão, Abinadab. Pai, é verdade, o menino matou o gigante. Nós ficamos tudo envergonhados. Não importa quão pequeno você seja, Deus quer te exaltar, meu querido. Não importa quão pequeno ou quão menor você seja, Deus quer te exaltar. Deus quer fazer você matador de gigantes da mesma forma. Mas para isso você precisa ter dentro de você algo que as pessoas não têm coragem.
Coragem de enfrentar as dificuldades e saber que em Cristo você é mais do que vencedor. Mais do que vencedor. E sabe por quê, irmãos? Davi venceu o gigante. Porque ele era o homem certo no lugar certo. E ele sabia exatamente o que ele precisava para matar gigantes. Para matar o gigante da religião, irmãos, você tem que ir no rio certo e tem que pegar a pedra certa. Amém? Davi desceu e pegou 5 pedras lisas do ribeiro, mais ou menos meio quilo cada uma. Colocou no seu alforje e falou: eu mato o gigante. Não é em qualquer lugar que você encontra uma pedra daquela. Hoje em dia, existe um gigante, para nós terminarmos aqui já. Existe um gigante chamado religião. E esse gigante da religião, ele simplesmente fala para você assim: olha, pode pegar qualquer pedra. Eu assisti um filme de Davi, eu não me esqueço disso, que havia o gigante, e quando Davi foi, o Davi começou a pegar pedra no meio do chão e começou a atirar no gigante desesperado. Não, Davi ele não era burro, ele era preparado. E quando ele pega as pedras certas, ele sabia que com elas ele mataria o gigante. Hoje, para nós matarmos os gigantes, nós precisamos ter também essas 5 pedras. Amém? Rapidinho. Primeira pedra do arrependimento dos pecados. O gigante da religião só cai quando você se arrepende dos seus pecados. Não adianta aceitar Jesus, irmãos. Isso daí é pedra riscada, pedra marcada. Você joga na testa do gigante, bate e cai. Pedra lisa, perfeita. Arrependimento dos pecados, deixar a velha natureza, deixar o pecado de um lado e falar assim: eu mato todo o diabo que se levantar contra mim, porque eu me arrependi dos meus pecados. Segunda pedra, batismo nas águas em o nome do Senhor Jesus Cristo. Uma pedra lisa, perfeita. A Bíblia diz que ele é a rocha cujas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízos. Deuteronômio capítulo 32. Depois a Bíblia fala lá na frente: ele é a rocha que os edificadores rejeitaram, Jesus Cristo. Pedra perfeita. Como é que nós podemos, irmãos, orar e clamar a Deus em tudo e pedir a Jesus a tudo, mas quando chega na hora do batismo a gente aceita qualquer pedra arriscada que inventaram para nós que pode ser dessa maneira, e a pessoa tem utilizado, esse gigante da religião tem utilizado uma pedra arriscada que quando você lança na testa do inimigo simplesmente esfarela. Lembra lá do caso de Seba que eu falei aqui esses dias atrás? Os filhos de Seba, lembra? Paulo eu sei quem é. Jesus eu conheço, mas você quem é? Porque usa pedra arriscada. Por aí as pessoas estão batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, igual que se faz na igreja católica. Da mesma forma. E nós não encontramos em nenhum lugar na Bíblia Sagrada alguém que tenha sido batizado dessa maneira. E nós não encontramos na palavra de Deus ninguém que tenha sido batizado assim. Mas essa pedra arriscada tem sido a moda. E pega uma criancinha como essa do William, que não pode se defender, e joga água na cabeça e fala Pai, Filho e Espírito Santo. E pega um adulto que também não pode se defender, porque a Bíblia diz: meus filhos foram destruídos porque lhes faltou conhecimento. E da mesma forma, mergulha ele falando Pai, Filho e Espírito Santo. E a Bíblia não ordenou assim, não tem ninguém que fez dessa maneira. Pedra riscada, sem valor, sem poder de destruição. Deus quer te dar hoje uma pedra que pode destruir o inimigo. E quando você clamar o nome de Jesus, eles vão fugir. Lembra que nós falamos? 9 quilômetros, não foi isso que nós falamos? Pelo menos 9 quilômetros de distância. Não é isso? Rugiu o leão, não é isso que nós falamos aqui? 9 quilômetros de distância, e você vai ouvir o seu brado. E quando você clamar Jesus a 9 quilômetros, os demônios têm que fugir, porque nesse nome tem poder. Tem poder no nome de Jesus, irmãos. Logo a terceira pedra, batismo com o Espírito Santo. Ninguém pode, irmão, acreditar que vai morar no céu sem ter o Espírito Santo. Amém? Como eu faço, pastor, para saber se eu tenho o Espírito Santo? Eu vou tirar 2 segredos. Atos capítulo 2, versículo 4, fala assim: e todos começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E o segundo segredo para saber se você tem o Espírito Santo, você precisa ter o fruto do Espírito, de Gálatas capítulo 5, versículo 22. Quarta pedra, uma vida em santidade. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Eu escutei esses dias e eu fiquei abismado com alguém falar assim: os jovens hoje não podem ser santos. Talvez os jovens lá fora, porque aqui dentro os jovens podem ser santos. Porque o sangue de Cristo purifica de todo pecado. E o nome de Jesus Cristo protegerá os nossos jovens. E o nome do Senhor irá guardar os nossos jovens. Talvez lá fora, não dá para ser santo. Hoje o pecado, a
prostituição, o erro, a fornicação, impede com que o jovem seja santo. Mas aqui nessa igreja vai se levantar uma geração de jovens vencedores. Porque tem pegado no rio a pedra que pode destruir o gigante da religião, que diz que não dá para ser santo. Ó, igreja do Senhor, Deus não muda. E a última pedra, perseverança. Aquele que permanecer até o fim será salvo. Não dá para ser crente por alguns dias. Fala para o seu irmão, não dá para ser crente por alguns dias. Porque chega um momento que nós vamos cansar. Chega um momento que nós vamos falar, mas culto. E todo dia culto. Igreja. Ah, não. Experimenta falar igreja um monte de vezes, parece que você vai falar língua estranha. Igreja. Ah, não, isso cansa. Ah, não quero saber disso. Não deu certo, né? A Elaine é meu termômetro de piada ruim. Quando eu conto, ela fica brava. Não, isso não dá certo, esse negócio de igreja toda hora. E pastor, mas irmão, se você não perseverar até o final, o diabo te engole. Sabe o que acontece? Os que estão acostumados aqui a estar todos os dias no culto vão concordar comigo, eu acredito. Você vem no culto terça, quinta, sábado, domingo, um dia que você perde, você fala, meu Deus, faltei no culto, o que aconteceu na minha vida? Mas logo você perde o segundo culto, não deu. Terceiro culto, no segundo, no quinto culto em diante, eu quero nem saber de igreja. O dia que der eu vou para o culto. Amém? Mas o salmista ele dá um segredo para nós. No Salmos 27, versículo 4, ele diz assim, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. E a primeira coisa que ele fala é que eu possa morar na sua casa. Ele não queria nem estar no culto. Ele queria morar na casa de Deus. Coitado do sacerdote, né? Mas, o que mais que ele pede? Pode abrir, hoje está valendo você abrir a Bíblia, se você não lembrar. Que eu possa morar na sua casa. Todos os dias da minha vida. E o que mais? Para quê? Para contemplar. Que maravilha. Você pode contemplar a beleza do Senhor hoje aqui? O Senhor te dá uma responsabilidade. Diga para o seu irmão assim, Deus está te dando uma responsabilidade. Agora olha no olho dele assim, e fala assim para o irmão, você precisa levar boas notícias lá na sua casa. Fiquemos em pé nessa noite. Não, tem que levar boa notícia estando nos cultos. Essa notícia não serve. Não pode faltar no culto. Tem que estar. Você tem uma responsabilidade de levar boas notícias para sua casa. Boas notícias lá para sua casa. Então eu quero convidar você hoje pela fé, pegar a sua tiradeira espiritual. Pegar as pedras e lançar na cabeça do gigante, matar o gigante. E destruir o gigante. E quando alguém perguntar, e aí como foi o culto hoje? Você fala, olha a cabeça do gigante aqui, ó. Como foi o culto hoje? Irmão, olha aqui, olha. Eu tenho boas notícias para você. O Senhor me fez vencedor. Diga para o seu irmão, eu tenho boas notícias. Fala bem forte, eu tenho boas notícias. O Senhor nos fez vencedor. Quantos creem assim, aplaudam o Senhor com muita alegria nessa noite. Você que crê assim, aplauda o Senhor Jesus Cristo. Deus tem te feito vencedor. Não uma vitória efêmera, não uma vitória passageira, não uma vitória que amanhã você vai precisar de outra. O gigante caiu o gigante, hoje você é mais que vencedor. Deus tem te tornado um homem e uma mulher vencedoras em Cristo Jesus. E por que você é vencedor, irmãos? Porque você tem algo que ninguém tem por aí. Valoriza isso que você tem, ninguém tem aí fora. Ninguém tem isso que você tem, irmãos. Ninguém tem isso que você tem, que é o nome de Jesus sobre a sua vida. Quando o inimigo te vê, ele fala, ele é marcado, ele tem uma marca de promessa, de vitória. Quando o inimigo olha para você, não, eu não posso falar com ele, porque quando ele abre a boca, ele tem cara de leão, ele ruge. Não, eu não posso ficar perto dele, porque ele corre como uma corça, e ele me vence na velocidade. Deus tem chamado você, irmãos, para ser crentes vitoriosos. Então não se contente com pouco. Não se contente com empate. Não diga para o diabo, está 1-1. Não, fala para ele, está 1-0. Hoje eu matei o gigante. Amém. Aleluia. Não, diga para o diabo, então, hoje está 1-0. Hoje eu matei o gigante. Feche os olhos. Comece a adorar o Senhor Jesus Cristo. Feche os olhos, comece a adorar o Senhor Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Oh, comece a adorar o Senhor Jesus Cristo. Aleluia.
Começa a adorar o Senhor. Começa você a adorar o Senhor. Começa você a adorar o Senhor. Começa você a exaltar o Senhor. Aleluia. Começa você a glorificar o Senhor. Fala: Senhor, 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 eu estou aqui essa noite, ó Deus. Aleluia. Para seguir sendo vencedor.